Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Essa é uma história pessoal que até hoje eu reflito bastante sobre ela e faço uma pergunta a vocês. Vocês já tiveram em suas vidas, em alguns momentos, verdadeiros heróis? Heróis de carne e osso, heróis que a gente pode abraçar, beijar. Não estou falando dos heróis da Marvel, Iron Man, que eu particularmente gosto bastante, Thor. Estou falando de heróis de verdade. Heróis que você olha no olho. E essa história que eu vou contar para vocês hoje, da minha infância, adolescência, pré-adolescência, mas que volta lá atrás na minha fase de bebê, provavelmente bebê. Eu devia ser uma criança de colo quando isso aconteceu, dessa memória que trago comigo, porque não pense que você pode falar qualquer coisa, agir de qualquer forma perante uma criancinha de colo, porque a memória fica e ela, olha, enraiza e a gente não consegue tirar. Por que eu estou falando isso? Uma das memórias que eu tenho, provavelmente bebê, uma criança de colo, porque uma mãe que teve 13 filhos, eu sou a 12ª filha da minha mãe. Provavelmente ela não punha uma criança no colo por dengo, por manha, não. Ela tinha a criança no colo porque realmente ela ainda não andava, e se andava não tinha firmeza. Então eu estava realmente no colo. E a memória que eu tenho do meu pai era um homem que nos visitava no interior de Pernambuco. Na hora que ele ia embora, era um choro muito grande. Muita gente chorando, e inclusive eu chorando. E com os braços estendidos, como o bebê faz de estender os braços para que alguém pegue no colo, é essa a imagem que eu guardo do meu pai, de quando eu era bem pequena. Porque o meu pai separou da minha mãe, foi embora, foi seguir a vida dele. Eu provavelmente era muito pequena. E seguiu na vida dele, pouco se sabia a notícia, mas a minha mãe, bravamente, uma mulher admirável, criou praticamente sozinha os seus 13 filhos. Mas claro, eu era a 12ª filha, então eu tinha irmãos já adultos, né? De quando eu bebê, irmãos adultos. Mas vamos à história que surgiu esse primeiro herói na minha vida. Eu fui para o Rio criança e voltei para Pernambuco meus 12, 13 anos. E lembro que era uma época do Dia dos Pais e ficou aquele impasse dos irmãos irem passar o Dia dos Pais com o meu pai. Eu particularmente, gente, não queria ir porque eu tinha medo, eu não conhecia verdadeiramente. E eu tinha aquelas falas que eu ouvia daquela mulher, né, aquela maldita que tinha levado meu pai da minha mãe. Eu não tinha noção, gente, que ninguém leva ninguém de ninguém. A pessoa vai porque quer. E eu, muito arredia, eu não queria de forma alguma ir nesse Dia dos Pais com meus irmãos visitar o meu pai. Mas a minha mãe, uma mulher sem igual, queria que fosse uma das filhas, além dos homens, dos irmãos, fosse uma das meninas. E claro, gente, me botou num pacote para eu ir visitar o meu pai com os meus irmãos no Dia dos Pais, na casa daquela mulher que eu tinha tanto medo. Para mim, aquela mulher tinha a pior imagem do mundo, era como se fosse o capeta mesmo, que eu ia enfrentar indo à casa do meu pai. Mas fui, 3 irmãos adultos e eu pequenininha no meio deles. E não esqueço, chegamos à casa dele e fomos muito bem recebidos pela mulher dele e por ele, claro. Mas, infelizmente, na hora do almoço, todos sentados à mesa, e ele, infelizmente, para se justificar, eu nunca tinha ido da casa dele, porque eu vivia no Rio de Janeiro. Então, quando ele me viu, ele fez aquela... Não sei nem se ele sabia quem eu era, na verdade, das filhas que ele teve. Provavelmente ele sabia que eu era uma das caçulas, né? E ele fez aquela festa toda. Mas na hora do almoço, à mesa, ele começou a falar mal da minha mãe, verdadeiramente. Tentar denegrir a imagem da minha mãe, querendo justificar porque que ele tinha abandonado a minha mãe. E eu lembro, nunca esqueço, que meus irmãos começaram a chorar à mesa. Eu, claro, quietinha, mal abri a boca, comecei a chorar também. A mulher dele naquele dia, eu a admirei, porque ela foi a primeira a falar para que ele não ficasse falando mal da nossa mãe na nossa presença. Mas ele insistiu e continuou a falar mal da minha mãe, da nossa mãe. 2 irmãos meus calados, de cabeça baixa, chorando.
Eu também, chorando. Acho que nem comer mais, ninguém teve vontade de comer. Esse meu irmão, que Deus já tem com ele, espero que tenha recebido com muito carinho, porque Deus, ele é o pleno amor. Esse meu irmão, ele era mais para ruivo, tinha os olhos verdes, ele era muito bonito. Deixou um sobrinho que eu acho maravilhoso, um ser humano incrível, esse meu sobrinho. Mas nessa época ele não tinha ainda o meu sobrinho, ele era solteiro. E ele foi ficando vermelho, vermelho e começou a pedir para o meu pai não falar mal da nossa mãe. Mas ele insistia fortemente com aquela voz brava. Meu pai tinha uma voz muito forte. Ele era um homem de baixa estatura, mas ele metia medo pelo timbre de voz. E que tinha que falar sim, porque a verdade tinha que ser dita. Aí começou a cada vez mais aumentar o tom de voz. E o meu irmão pedia a ele: por favor, meu pai, não fale assim da nossa mãe. Você não está vendo que a minha irmã está chorando? Meus irmãos estão chorando. Mas ele insistia. Aquilo foi deixando meu irmão cada vez mais enfurecido mesmo. E teve uma hora, gente, e a discussão começou e a coisa tomou maior proporção. Eu já estava doida, aflita para sair daquela situação. Eu queria ir embora, mas eu não sabia nem como sair dali, eu era muito pequena. Meu irmão levantou, deu um soco na mesa e disse ao meu pai: mas se o senhor é homem, vamos lá para fora e a gente resolve isso aqui agora. Porque o senhor não está vendo o que o senhor está fazendo, não? Seus filhos vieram lhe visitar no dia dos pais e o senhor tem o absurdo de ficar falando mal da nossa mãe, que sempre esteve do nosso lado, que cuidou de nós, porque se não fosse por ela, muitos de nós teríamos perecido, porque o senhor nunca se importou conosco, o senhor seguiu a sua vida. Gente, primeira coisa, quando meu irmão alterou a voz e levantou daquela mesa, meu irmão não era alto, mas eu vi o meu irmão gigante na minha frente. Eu ainda estava chorando, meio trêmula, porque a discussão começou. Eu era muito novinha, eu era muito retraída, pela minha história de vida, muito retraída. Mas naquele momento eu achei o meu irmão gigantesco. O meu olhar sobre ele mudou completamente a partir daquela atitude. A mulher do meu pai começou a falar com ele, a brigar com ele para que ele parasse aquela discussão. E ela pediu desculpa por ele. Ele tentou também voltar atrás, mas já não teve mais jeito, porque não tinha nem mais clima para a gente continuar aquele almoço. E eu lembro que meu irmão me pegou pela mão e disse: vamos embora, minha irmã. Ele não merecia que nós tivéssemos vindo visitar. Num dia tão importante, eu já não tenho mais fome. Me pegou pela mão e me levou com ele. Olha, gente, vou ser sincera com vocês. Para mim, ele foi um exemplo do maior herói que eu tive na minha história de vida. E espero sinceramente que ele esteja muito bem, acolhido no seio de Deus, porque ele fez o melhor que ele pôde fazer na vida. Eu tenho certeza disso. Com todos os problemas, com todas as nossas limitações, eu tenho certeza que ele foi o melhor que ele pôde ter sido. Era essa história que eu vim contar para vocês. Espero que vocês gostem. E espero sinceramente que em momentos difíceis, de impasse, quando não tiverem a possibilidade de se defender, que venha um herói de carne e osso, que não seja da Marvel, que seja real, que você possa olhar nos olhos, admirar e agradecer a Deus por aquele herói verdadeiro, naquele momento preciso da tua vida. Um grande beijo, Deus abençoe todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.